Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O Senhor, após me fazer interceder por algumas pessoas, me levou a ter uma visão em relação ao passar pelo crivo. A princípio fiquei meio sem entender aquilo que estava acontecendo, pois foi algo muito real e parecia que o crivo era um lugar, uma parada obrigatória, como se estivesse chegado numa estação de trem ou metrô e saído para uma cidade vizinha. O que o Senhor me mostrou foram pessoas indo até este lugar, mas muitos iam e voltavam, a ponto de tudo parar por causa de rachaduras que estavam tendo em construções. E lugares como terrenos estavam sendo ofertados, vendidos, para que se fizesse uma casa, como se houvesse um desmembramento de um grande terreno e fossem vendidos lotes. Mas o que me chamou a atenção foi o nome. Paramos na estação Crivo. O nome do lugar era Crivo, e ali mostrava a profundidade de algumas estruturas, bem como toda a movimentação das pessoas naquele lugar. Pessoas querendo sair correndo, pois lá no crivo tudo era feito de uma maneira diferente. Não havia corrupção, não havia o jeitinho, não havia a nossa vontade, não havia excessos, não havia glutonaria, não havia ira, não havia contenda, não havia dissensão e divisão, havia paz. Mas muitos queriam sair de lá correndo, a ponto de eu ver pessoas voltando pelos trilhos e não querendo esperar o tempo de estadia naquele lugar. Mas pude perceber que algumas pessoas estavam lá. Alguns não tinham optado por comprar os terrenos à venda, e outros que já estavam morando com suas construções edificadas na rocha. Algo tão especial que me mostrava o alicerce e também a rocha que estava sustentando aquela casa. Mas também vi lugares que haviam rachaduras, e essas casas estavam construídas de qualquer maneira, às pressas, e aqueles que estavam dentro foram os que queriam sair daquele lugar e corriam para os trilhos. E andei pela cidade e pela estação, até que recebi uma ligação. Até o momento achei estranho, pois sabiam que eu estava lá e me disseram para ficar lá com eles até tudo ser alinhado conforme a necessidade e o tempo oportuno. Achei algo grandioso em compartilhar, pois nada fica oculto aos olhos do Senhor, aos olhos do nosso Deus. Pois foi criado um misticismo religioso que temos que ser manipulados para pegar no tranco, ou seja, precisamos ser puxados, precisamos ser carregados, precisamos ser levados para que consigamos sair de uma determinada situação ou problema. Mas isso é mentira. Te enganaram até agora. Você precisa da palavra, de ter um encontro com Jesus, pois o restante Ele vai suprir. O que quero dizer é que, uma vez que a palavra te libertou, você não precisa agir, ou melhor, você precisa agir como Jesus te ensinou. Você é a ovelha dele, mas, como discípulo, precisa aprender como agir, como fazer, como ouvir e como depender dele. Aí entra o papel daquele líder que o Senhor colocou em sua vida para te ajudar. Muitas vezes, aquele que te carrega está te deixando você com deficiências e debilidades motoras e emocionais, pois, posteriormente, não conseguirá andar sozinho. Sempre precisará de alguém ou alguma revelação de uma pessoa, e isso te manterá imaturo espiritualmente. E para concluirmos,
quando passamos no crivo da palavra de Deus, como lemos na carta a Timóteo, vemos que toda a Escritura é útil para ensinar, ou seja, informar se os costumes e usos de determinados lugares são bíblicos ou não, repreender, reprovar nossos erros, apontar nossa deficiência espiritual, depois corrigir, trazer-nos novamente para o caminho do qual saímos e posteriormente educar, ou seja, formar em nós algo que gere esta justiça, formar em nós o conceito de Deus ou o conceito que Deus tem acerca de qualquer coisa. A única coisa que não volta vazia para Deus é a sua palavra. Como então voltar para a palavra? Primeiro, examinando cuidadosamente. Os judeus bereanos na época de Paulo a examinavam, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 10 a 13. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, de modo que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição e muitos homens. A leitura e a revelação dessa palavra pelo Espírito Santo é que nos mantém fortalecidos e livres, como vemos escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ponto 2. Praticando-a. As Escrituras nos foram dadas para mudar nossa vida e não para acúmulo de conhecimento. Observe o que está descrito na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 21 a 25. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. A prática sempre levará à perfeição, e também ao testemunho daquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Nada que vem da boca para fora nos transforma, mas nossas atitudes de mudança e renovação de pensamento é que mostram quem somos em Cristo. Ponto 3. Ensinando-a. Quando estamos ensinando, somos obrigados a estudar profundamente para não ensinar heresia. Isso o apóstolo Paulo afirmou a Timóteo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O único caminho seguro é a volta para a Bíblia, para a palavra, para as Escrituras, para Jesus. Vamos retornar à palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, para que naquele grande dia possamos ter o acesso à vida eterna. O crivo da palavra de Deus é necessário em todos os momentos, pois ali está o confronto que precisamos para uma vida cheia da presença do Senhor e nossa edificação na rocha. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas a Ti, de consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, de consagrar agora este dia, consagrar, Pai, os nossos pensamentos, olhares, palavras e tudo aquilo que nós vamos ouvir, sentir, Senhor, e aquilo que também, Pai, vai, Senhor, chegar até nós. Que seja conforme o seu querer e a sua vontade, mas antes, leva-nos ao entendimento, Pai, que este crivo, Senhor, ou passar, Pai querido, por este processo que o Senhor quer que passemos, ou por este entendimento, ou até mesmo, Pai, este aperfeiçoamento, ou mergulhar profundamente, Senhor, agora em Ti, se faz necessário para que seja desmantelado tudo aquilo que foi colocado sobre as nossas vidas, para que nos aprofundemos dia após dia em Ti, para que a nossa segurança seja cada vez mais na Sua palavra e na Sua presença, Pai. Que nada, Senhor, interfira a nossa caminhada, que antes tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós possamos aperfeiçoá-la, nós possamos transmiti-la, passá-la, nós possamos ensiná-la, nós possamos vivê-la, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu possa ser visto e possa, Senhor, também, Pai, ramificar, e esta ramificação dê frutos, e esses frutos permaneçam. Pois, Pai, é através da Sua palavra que as nossas raízes elas são profundas, e essas raízes profundas, nada pode, Senhor, nos derrubar, nada pode nos deter, nada pode nos paralisar. Por isso somos gratos. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor, obrigado por esse dia, Pai. Graças te damos, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente.